Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês e que ele esteja aqui reunido conosco, iluminando a nossa reflexão de hoje. O tema desse capítulo 18, Emmanuel escolhe a purificação íntima. André, qual versículo Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão de hoje? Ele escolhe um versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, nesse versículo aqui, o que ele está querendo nos dizer? Que se nós erramos, que buscamos reparar o nosso erro, corrigir esta falha. Mas aqueles que buscam seguir os ensinos de Jesus, esses têm que fazer uma mudança tanto interna quanto externa. Porque às vezes aquele que cometeu um erro, como no primeiro caso, ele vai buscar reparar. Então ele fala da boca para fora de que, isso não vai acontecer mais, eu não vou fazer mais isso. Mas aqueles que buscam seguir os ensinamentos de Jesus têm que purificar o seu coração. Então, ele não vai mais buscar cometer aquele erro, porque não vai partir dele mais um pensamento ou uma atitude como esta, que pode ferir outra pessoa. Então, ele busca se melhorar internamente para não cometer falhas externas. Duda, qual que é a reflexão que o Emmanuel traz desse capítulo tão importante para nós hoje? Bom, André, Emmanuel já começa dizendo justamente isso que você trouxe aqui para nós, né? Sobre essa vida externa e essa vida interna. Ele nos diz que cada um tem uma vida externa. Essa vida externa, ela é analisada por cada um que vive próximo a nós. Porém, aquela vida íntima, a vida que está aqui dentro de cada um de nós, só nós temos acesso. Então, aquele sentimento que preenche o nosso coração, só nós sabemos dele. Esse sentimento que nos preenche, ele é o combustível das nossas atitudes. E eles é o princípio de tudo. Mas sejam eles bons ou maus, vai ter os nossos sentimentos que vão guiar as nossas decisões. Mas Emmanuel reforça aqui neste capítulo que todos nós somos, ele usa até esse termo aqui, portadores de graves deficiências íntimas que necessitam ser aprimoradas. Isso nós sabemos, né? Afinal, estamos todos aqui, né, nesse grande educandário para aprender o nosso aprimoramento espiritual, né? E a purificação íntima faz parte desse aprimoramento. E ele alerta que, para a gente se livrar dessas deficiências íntimas, não vai ser um trabalho simples. Pois ele traz que é o seguinte, não é difícil a gente se entregar a alguma ideologia, alguma religião, acreditar naquilo que nos está sendo passado, e ela vai nos agregar conhecimento, afinal a religião tem grande papel nisso, né? Muito importante. Porém, apenas a sabedoria que as religiões nos passam, essas informações que nós adquirimos, não é o suficiente para a nossa purificação íntima. E para isso, Emmanuel diz que para que a gente nos purifique, é preciso que tenhamos muita autodisciplina, que é isso, que a gente possa estar muito ciente das nossas responsabilidades, trabalhar duro mesmo e nos vigiar diariamente as nossas atitudes, para que a gente possa, então, ver as mudanças. E a gente tem que estar disposto, tem que estar ali entregue mesmo a realizar uma obra que possa nos elevar diante dessas deficiências íntimas que ele trouxe aqui para nós. E é um trabalho que ele fala que exige sacrifício, muito sacrifício, porque além da dedicação, a gente precisa estar sempre assim empenhado mesmo para cumprir, tem que nos policiar muito, porque ainda temos sentimentos, igual a gente falou, que vão nos mover, que não são sentimentos muito bons ainda.
E o Tiago, né, o apóstolo Tiago já sabia dessa importância. Por isso ele pediu para os discípulos que mudassem seu interior. Ele fez essa analogia, né, de limpar as mãos e que tivesse, né, esse igual esforço para mudar interiormente, porque às vezes é fácil para a gente o esforço do mudar o exterior. Mas o Tiago está dizendo aqui que se a gente se esforçar para mudar esse exterior, o interior acaba mudando. A gente vai tomando consciência das nossas atitudes, vai purificando esses nossos sentimentos, onde apenas cada um de nós teremos acesso a essa própria consciência. Então, cada um, só você, o seu íntimo, vai saber aonde precisa mudar. E aí ele fala, né, desse ânimo duplo, porque a gente precisa ter um duplo ânimo, mudar também o nosso interior e o nosso exterior. E Emmanuel bem trouxe aqui, o externo, ele vai transparecer automaticamente aquilo que a gente tem no interno. Então, a gente vai se dedicar a essa reforma íntima para mudar lá dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração, e as nossas atitudes vão mudar por consequência. André, qual versículo você escolhe para ilustrar um pouco mais aqui para nós? O trecho que nós escolhemos foi o seguinte: o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Que é exatamente isso que você acabou de nos falar acima. Não adianta só falar, você tem que ter a atitude, que a sua atitude sim que deve falar as suas palavras brilhantes, né? Então, você agindo de maneira correta, de maneira buscando o bem na sua atitude, buscando o melhor para o próximo, aí sim você vai ter mudado, porque o seu interior está sendo expressado pelo seu exterior. E sobre essa mudança que devemos fazer, eu encontrei uma orientação no livro chamado Sol nas Almas, que é do Valdo Vieira, ditado pelo André Luiz. E o capítulo se chama Reforma Espírita. E aí, André Luiz nos traz aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tópicos de que devemos nos reformar para termos essa mudança espírita. E a primeira que ele nos coloca aqui é o seguinte: reformar as nossas horas. Então, qual que é a orientação? Que não desperdiçamos as horas, que devemos valorizar qualquer sobra que tivermos de minutos, né? Que aproveitamos esses minutos. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você está no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Se você tiver a oportunidade de pegar um livro, de pegar o evangelho, um romance espírita, lê naqueles 5 minutos que você espera um ônibus, naqueles 10 minutos, ou às vezes você está esperando para poder consultar com o médico. Então, pega ali, né? Utiliza para você ler uma leitura edificante que possa mudar a sua vida, que possa te ajudar, te auxiliar nessa reforma espírita. Outro ponto aqui é de posses, que ele fala para criarmos disciplinas pessoais contra o egoísmo, reunindo a detenção do supérfluo em favor dos que se encontram em dificuldades mais amplas que as nossas. Então, às vezes, nós queremos um luxo, assim, de, sei lá, fazer uma viagem para outro país. Só que você tem um vizinho da sua rua que está com necessidade, e você sabe, assim, que ele está com dificuldade para poder pagar uma conta de luz, por exemplo. Então, ao invés de você pensar nessa sua viagem, por que você não pode emprestar esse dinheiro para ele poder pagar essa conta de luz? É um auxílio, é uma caridade que você vai estar fazendo, né? Ajudando. Outro ponto, alimentos. Suprimir os pratos excessivos por iniciativa de proteção ao equilíbrio ao corpo.
Então, aqui, ele, bem dizer, está dizendo para a gente não ser guloso, né? Digamos assim, para a gente tratar bem o nosso corpo, para que o nosso corpo esteja num equilíbrio, para que possamos viver bem, de forma harmoniosa, né? Palavras. Traçar determinações a si próprio contra a pompa verbal e contra as conceituações infelizes, a fim de que a simplificação nos auxilie a ser eloquentes sem exagero e tranquilos sem displicência. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes quando a gente quer dar a nossa opinião, a gente exagera muito, né? A gente força a barra. E em outros momentos a gente quer parecer tranquilo, uma pessoa pacífica, mas a gente acaba sendo displicente, a gente acaba sendo, compadecendo de não dar uma palavra que deveria ser dada, de não ser, digamos assim, assertivo naquela opinião. Então, às vezes, a pessoa está fazendo tá cometendo uma atitude que você vê que está sendo prejudicial para ela, que ela está indo para um caminho indevido. E aí você não deve tomar uma tranquilidade e pensar assim, deixa ele quebrar a cara. Não, isso é uma displicência que estamos cometendo, né? Então, que numa atitude como essa, que a gente possa ter a coragem de falar assim para aquela pessoa, olha, não vai por aí, não escolhe essa determinada atitude, não faz isso, porque isso pode te prejudicar. Outro ponto aqui, emoções. Reduzir o teor da sensibilidade para que melindre e queixas não solapem os benefícios da reencarnação. Então, por exemplo, que a gente não fique se queixando demais, botando a culpa em terceiros, em quartos, enfim, em todo mundo, menos em nós, porque se a gente tira o foco dessas emoções, desses sentimentos, se a gente tirar o foco da gente, nós estamos menosprezando a lei de reencarnação, né? Aquilo que não, nós combinamos, foi um combinado, deveríamos vir dessa maneira, nessas condições. Então, se terceirizamos essa culpa, nós estamos abrindo mão desta lei que é muito importante. Pedidos. Verificar criteriosamente a extensão de nossas solicitações e exigências diante dos outros e limitá-las ao estritamente necessário, ao mesmo tempo que devemos empenhar atenção e diligência em aumentar prestações de serviço. Então, por exemplo, você está desempenhando o seu trabalho, vamos dar um exemplo aqui, que é de nosso conhecimento, que é numa casa espírita. Então, você chega lá, aí você fica exigindo, não, eu só faço se for determinada coisa. Não, isso aqui eu não faço, eu não posso fazer isso porque eu quero fazer isso. Né? Como na nossa reflexão passada, nós somos muito devedores, nós não estamos aqui na condição de ficar exigindo o que a gente vai fazer, não. Se Jesus nos propõe fazer algo, nós precisamos prestar conta e pagar essa dívida que temos com ele, né? Que aprendemos lá no sábado passado. Então, não estamos na posição de ter exigências. Façamos o nosso serviço, façamos bem feito. Preocupações. Auxiliar-se alijando aflições desnecessárias, cogitando apenas daquelas que traduzam vantagens reais para nós e para os que nos rodeiam. Então, essas preocupações que temos, sabe, às vezes no dia a dia, que são tão desnecessárias, são coisas tão pequenas, coisas tão fúteis, e que pensamos assim em fazer só coisas, em determinadas coisas que nos tragam vantagem, né? Que tanto para nós quanto para as pessoas que nós gostamos, ou que estão no nosso convívio. Então, não temos que ter esse tipo de preocupação, né? É aquela coisa, fazer o bem sem olhar quem, e nem esperar que fazendo uma caridade, você vai escutar pelo menos um obrigado da outra pessoa. Faz. Você precisa fazer caridade, né? Todo mundo precisa fazer caridade, então faz sem esperar nada em troca. Hábitos. Ordenar a extinção de práticas indesejáveis e a diminuição gradual ou a
erradicação imediata dos costumes sem utilidade de qualquer natureza. Então, aqui, ele nos pede para reformarmos práticas e atos que temos que não nos faz bem, que não nos leva a nenhuma melhora, pelo contrário, só nos puxa para trás, que não auxiliam na nossa caminhada em busca da evolução. E, por último, ele coloca aqui adornos, atenuar quanto possível a carga de enfeites para que não venhamos a cair na escravidão a exterioridades viciosas. Então, aqui, esses adornos aqui não é apenas só de objetos, né, digamos assim, de joias, né, que usamos e que nos apegamos a isso, né, que ficamos escravos, né, e viciados nessas coisas exteriores, mas também de alguns hábitos, alguns rituais, algumas coisas que são matéria, né, que são coisas terrenas, ligadas à terra. E, agora, para poder finalizar aqui, a reforma de nós mesmos, a iluminação da consciência e o reajustamento do ponto de vista individual, com base nos deveres cristãos, sem os quais toda metamorfose externa é apenas mudança de roupa, sem mudança de jeito, que casa exatamente o que a Duda trouxe para nós. Então, digamos assim, que os atos exteriores, sem mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa intenção para com o outro, é apenas uma roupa que a gente troca. Só que a gente troca de roupa e permanece a mesma pessoa, cometendo as mesmas atitudes, os mesmos equívocos e sendo do mesmo jeito, né? Então, essa mudança, ela tem que ser de dentro para fora. Duda, o que você achou de mais interessante em toda a nossa reflexão hoje que você gostaria de finalizar para nós? Bom, André, você até lembrou, né? Na semana passada a gente deixou aí um desafio, né, para nossa purificação íntima. E aí uma delas falava da gente ir se livrando dessas preocupações inúteis, né? E hoje você trouxe aqui um caminho, né, descrito a nós aí pelo benfeitor André Luiz, né, que nos diz exatamente aonde a gente pode e precisa melhorar. Então isso nos dá uma grande orientação. Então, para essa semana, né, com toda essa explicação que você acaba de trazer para nós, que a gente possamos identificar, dentre essas orientações que, né, que o André Luiz nos passa, qual é aquela que mais me afasta da minha purificação íntima, da minha mudança externa e interna. Qual dessas orientações mais me falta? Então, que cada um possa identificar aquilo que mais tem dificuldade e que a gente possa, devagarzinho, trabalhar cada um desses pontos, porque esse é um bom caminho para a gente começar aí, colher grandes resultados na nossa evolução espiritual. E eu espero todos vocês na semana que vem para a gente juntos refletir o próximo capítulo, que se chama Na Propaganda. É um versículo do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 17, versículo 23. É uma fala de Jesus. E divorção, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os cigais. Eu espero todos vocês para a gente junto ver o que Emmanuel vai trazer de interpretação e a gente vai aqui refletir e tirar um grande aprendizado para a gente seguir, né, na próxima semana. Eu espero que todos vocês tenham uma semana muito abençoada, muito iluminada por Jesus. Fiquem em paz. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma boa noite a todos, até semana que vem, e que assim seja.